Pela fé, escolheu Moisés. Hebreus 11, 24 e 25. 12. Princípios para obter decisões pessoais. As conferências públicas não são os únicos lugares em que são feitas decisões. As mais importantes ocorrem nos lares. Quando Paulo comentou sua técnica evangelística, falou de advertir a todos e ensinar a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. A visitação pessoal teve grande função em seu programa evangelístico. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Atos 20 e 20. A apresentação pública apenas abre o caminho para o trabalho pessoal. Ouvi um evangelista experiente perguntar a um grupo de pastores: se dissessem a vocês que teriam que perder um olho e que poderiam escolher qual deles vocês preferiam perder? Aqueles pregadores pensaram por um pouco de tempo e então admitiram que não saberiam dizer, pois precisavam de ambos. Exato, necessitamos de ambos, disse ele, pois um olho é tão importante quanto o outro. Um ajuda o outro. Existem dois olhos, porém eles veem uma só coisa. Assim, são os dois aspectos do evangelismo, público e pessoal. Ambos são necessários, cada um ajuda o outro. O evangelismo público leva à convicção e o evangelismo pessoal leva à decisão. O trabalho público é mais generalizado e o trabalho pessoal é mais específico. Na igreja, as pessoas escutam o pregador, enquanto no lar, o pregador escuta as pessoas. Muda sua esfera de trabalho, mas não sua missão. A audiência é menor, mas a tarefa é a mesma. Teste do evangelismo bem-sucedido. A visitação pessoal não é fácil. Talvez, por isso, tão poucos apreciam fazê-la. Para uma dúzia de pregadores preparados para enfrentar a multidão, apenas um se sente realmente à vontade nos lares. Muitos gostam de pescar com a rede, mas relutam em pescar com a vara. No entanto, a responsabilidade do evangelista está tanto no lar quanto no púlpito, tanto por uma ovelha perdida quanto pelas 99 no rebanho. É para achar aquela ovelha perdida que ele foi enviado. Geralmente as pessoas não estão perdidas na igreja. Os espinhos não são encontrados nos corredores dos templos. Muitos estão perdidos em casa e ali devemos procurá-los. Não importa quão eloquente um ministro seja no púlpito. Seu trabalho sempre será incompleto se ele não puder conversar calmamente com a pessoa necessitada e levá-la a Cristo. Se gastássemos menos tempo em palestrar e mais tempo no ministério pessoal, veríamos resultados muito melhores. Há muito o que fazer. Os pobres devem ser socorridos, os doentes cuidados, os aflitos e os que sofreram perdas confortados. Os ignorantes devem ser instruídos e os inexperientes aconselhados. Devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Aliada ao poder da persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. Não é o pregar o mais importante, é o trabalho feito de casa em casa, raciocinando sobre a palavra, explicando-a. São os obreiros que seguem os métodos de Cristo que hão de conquistar almas para sua recompensa. Lembremos que Jesus estava visitando um lar quando disse: hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19, 9. Ele era um exemplo perfeito de um evangelista pessoal. 19 vezes o registro do evangelho o mostra lidando com uma única pessoa. De fato, a maioria das grandes verdades que ele proferiu foram ditas a uma única pessoa. Nicodemos foi até ele de noite porque temia os outros. Sua esposa, seus amigos, a sociedade de Jerusalém tornariam isso constrangedor para ele se soubessem que estava falando com Jesus. Na escuridão, fugiu para estar com o mestre. Muitos hoje, a exemplo de Nicodemos, precisam da ajuda individual de um evangelista. Evangelismo não pode ser feito por procuração, deve ser feito por proximidade. Se metade do tempo agora usado em pregação fosse dada ao trabalho de casa em casa, nós veríamos mais resultados favoráveis. Isso seria uma grande bênção, pois os obreiros poderiam entrar em íntimo contato com o povo.
O tempo passado visitando discretamente as famílias e quando entre elas falando com Deus em oração, entoando louvores e explicando sua palavra, fará muitas vezes mais benefício do que uma série de conferências públicas. Em muitos casos, a mente é impressionada com força 10 vezes maior por apelos pessoais do que por qualquer outra espécie de trabalho. Quando uma equipe evangelística estiver trabalhando unida, será responsabilidade particular de alguns membros estudar as Escrituras com as pessoas nos lares. Alguns gastarão mais tempo do que outros nesse trabalho, mas mesmo assim, cada membro da equipe deve ter uma parte nele, pois é o evangelismo pessoal que efetivamente traz resultados. Os lares se abrirão para o estudo regular da Bíblia por semanas ou meses. Quando chegar a hora da decisão, se o evangelista que primeiro despertou o interesse por sua apresentação pública for a casa com um instrutor bíblico, ele contribuirá e muito no momento de tomar a decisão final para o batismo. Decisões progressivas. A pessoa que finalmente se apresentar para o batismo terá feito muitas decisões ao longo da sua trajetória até ali. Decidiu servir a Cristo. A essa escolha significou a remoção do lixo dos hábitos mundanos, o que não foi fácil. Ela conhece o poder do inimigo, porque cada centímetro do terreno foi contestado por ele. Cada nova batalha foi vencida por intermédio do trabalho pessoal. Vencer os vícios geralmente requer toda a força mental, física e espiritual que se possa reunir. Lembro-me de quando passei uma noite inteira com um homem, andando para um lado e para o outro nas ruas de uma grande cidade, falando, orando e aconselhando essa pobre vítima do vício. Ele estava desesperado nas garras do alcoolismo. Alguém tinha que ajudá-lo durante a crise e a decisão veio enquanto estávamos ajoelhados. Gostaria que eu tivesse visto poucos meses depois na igreja. A face irradiava sua vitória. Nunca suspeitariam da luta tremenda pela qual ele passou naquela noite terrível. Pouco tempo depois, estava assumindo responsabilidades na igreja. Foi o evangelismo pessoal sobre a calçada das ruas da cidade. Foi o evangelismo pessoal sobre a calçada das ruas da cidade que o levou à igreja. Um jovem bateu à minha porta certa noite. Quando eu o atendi, ele me disse: Senhor, o senhor é o pastor Anderson? Sim, disse eu. Então, de maneira muito franca, ele disse: Vim pedir que aconselhe minha irmã a parar de assistir às suas reuniões. Ela tem sua própria igreja e não precisa da sua. O jovem foi muito rude. Entretanto, sorrindo, o convidei a entrar para tratar do problema. Sentamo-nos diante de uma lareira, uma vez que era inverno e fazia muito frio. Dialogamos um pouco e eu aprendi muito sobre ele. Era mecânico e corredor de motociclismo, além de ensinar meninos de uma classe bíblica em uma igreja próxima. Olhei para suas mãos bastante machucadas pela nicotina e disse... Olhei para suas mãos, bastante manchadas pela nicotina, e disse: Jack, o que você ensina aos meninos em sua classe? Bem, ensino o evangelho, replicou. Mas você conhece o poder do evangelho em sua própria vida? Perguntei. Sim, penso que sim. Apontando para seus dedos, perguntei calmamente. Então, o que significam essas manchas? Oh, um homem enlouqueceria em meu trabalho se não fumasse, disse ele. Assim, esquecemos o problema da irmã e começamos a discutir o dele. Isso conduziu a um estudo sobre a santificação. Antes que houvéssemos terminado, Jack estava em lágrimas. Entregou o coração a Deus e, tirando do bolso os cigarros e os fósforos, atirou-os ao fogo como oferta queimada ao Senhor. Foi uma noite de vitória, mas a luta foi terrível. Depois disso, ele ia à minha casa toda segunda-feira à noite com a sua irmã e alguns outros convidados. Estudávamos a Bíblia juntos. Certa noite, ao nos levantarmos para nos despedir, eu disse: Jack, quero falar com você a sós. E entramos em outro quarto. Meu filho, você está fumando de novo? Disse-lhe, olhando-o bem nos olhos. Ele corou e abaixou a cabeça, dizendo: Como o senhor ficou sabendo? Contei-lhe que soube por sua atitude. Ele era um rapaz destemido, mas com os olhos banhados em lágrimas disse: Pastor, simplesmente não posso vencer. Comecei a fumar de novo há 2 semanas e esperava que ninguém descobrisse. Fizemos um plano. Pelo poder da oração, conquistaríamos o diabo. Ele passava por minha casa cada dia em seu caminho para o trabalho.
Combinamos que ele pararia todas as manhãs às 7h30, na hora do almoço, e também às 17h30. Buscaríamos ao Senhor para que nos ajudasse a conseguir a vitória. Não foi fácil ajustar meu programa de trabalho para estar ali naqueles horários. Eu estava dirigindo uma campanha evangelística na cidade e tinha muitos outros compromissos, mas a salvação daquele jovem estava em jogo. Durante os 3 meses seguintes, eu orei 3 vezes por dia com ele e o poder da oração quebrou as cadeias do vício. Mais tarde, ele e suas 2 irmãs foram para uma universidade adventista e se tornaram obreiros na causa de Deus. O evangelismo pessoal e o estudo da Bíblia, somando a oração, foi o que o tornou um vencedor em Cristo Jesus. A influência pessoal é poderosa. Quanto mais direto for nosso trabalho por nossos semelhantes, tanto maior será o benefício realizado. Deveis entrar em íntimo contato com aqueles por quem trabalhais, para que não somente vos ouçam a vós, mas vos cumprimentem, aprendam vossos princípios e sintam vossa simpatia. Princípios para afirmar decisões. Gostaria de compartilhar 7 princípios que devem ser observados no trabalho de conduzir pessoas a Cristo. São eles: 1. Seja agradável. Trate dos pontos da verdade nos quais podemos concordar. Assim, construiremos a confiança. Se o obreiro mantiver o coração em constante oração, Deus o ajudará a dizer a palavra oportuna a seu tempo. Concorde com o povo em todos os pontos em que vocês podem coerentemente assim fazer. 2. Esteja atento. Observe as indicações que revelem as linhas de pensamento. Ajude a pessoa a construir suas próprias conclusões. Lembre-se de construir uma ponte e assim erigir um pilar de cada vez. Sobre o ministro repousa a sagrada responsabilidade de cuidar das pessoas como alguém que tem de prestar contas. Ele deve se interessar nas pessoas por quem trabalha, encontrando e resolvendo todas as perplexidades e dificuldades que as atrapalham no andar na luz da verdade. 3. Seja direto. Mova-se diretamente ao objetivo. Conserve o pensamento da pessoa avançando em direção ao alvo, mas não depressa demais. O segredo do nosso sucesso e poder, como povo advogando a verdade, será achado ao fazermos apelos diretos e pessoais aos interessados. Fazem-se convites gerais, mas não convites específicos e pessoais o suficiente. Se os chamados pessoais fossem feitos em quantidade maior, mais decisões seriam feitas em favor de Cristo. Muitas vezes a mente é impressionada com força 10 vezes maior por apelos pessoais do que por qualquer outra espécie de trabalho. 4. Seja bondoso e cortês. Lembre-se de que Jesus era sempre cortês, nunca falava uma palavra rude. Cada manhã ele recebia uma língua erudita. Isaías 5:4. Sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, pois nos lábios lhe era derramada a graça, a fim de que transmitisse às pessoas, da maneira mais atrativa, os tesouros da verdade. Ponha no que diz o Espírito e a vida de Cristo. Ponha na voz toda a ternura e o amor cristãos possíveis. 5. Nunca discuta. É possível vencer uma discussão e perder uma pessoa. O bom vendedor nunca discute. O evangelista deve ser um bom vendedor. Satanás sempre está procurando produzir efeitos mediante ataques rudes e violentos, mas Jesus encontrou acesso às mentes por intermédio de suas mais familiares associações. Ele perturbava o menos possível sua costumeira corrente de pensamentos. 6. Combata as objeções com as Escrituras. Citando a palavra de Deus, Jesus combatia os argumentos dos fariseus e as tentações do diabo. A cada novo desafio, ele respondia: está escrito. Encontraremos nossa força onde o Salvador encontrava a dele. Cada uma das objeções pode ser combatida com um assim diz o Senhor. 7. Faça a pergunta conveniente. Quando uma pessoa é preparada pelo estudo bíblico e pela oração e chega ao ponto em que eu sinto que está pronta para tomar uma decisão inteligente,
Faço 3 perguntas importantes que, na ordem certa, geralmente levam à resposta certa. 1. Você crê que esta é a mensagem de Deus ao mundo correto? Quando obtemos a resposta afirmativa, podemos dizer: sim, eu sabia que você responderia dessa maneira. Entretanto, não se detenha. Passe cuidadosamente à próxima pergunta. Algum dia, pretende finalmente aceitá-la? Novamente, ao receber a afirmativa, prossiga até a última questão dizendo algo. Tenho somente mais uma questão. Quando? Havendo feito esta pergunta crucial, olhe a pessoa nos olhos e espere a resposta. Não diga outra palavra, mas espere em espírito de oração, pedindo a Deus para que Ele dê a coragem de que ela necessita. O silêncio torna mais real a voz mansa e suave do Espírito. Se a resposta for agora, aperte a mão da pessoa e diga: graças a Deus por isso. Imediatamente sugira que se ajoelhem para orar e selar a decisão. Será bom insistir que a pessoa decidida ore também. Se estiver muito nervosa para isso, sugira que ela repita as palavras que você disser. Procure proferir como uma oração pessoal dela. Um ponto imprescindível para ser lembrado é nunca faça a última pergunta antes de haver colocado o fundamento certo, até que seja impressionado pelo Espírito Santo de que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação, segundo Crônicas 6:2. Para aquela pessoa. Não ganhamos os corações pelos argumentos, mas pelo amor. Algumas vezes é possível esmagar a resistência de alguém pelo argumento, mas os corações não são movidos em direção a Deus por esse método. Um bloco de gelo pode ser esmagado com uma martelada, mas os pedaços ainda continuam a ser gelo. Ponha-o sob os raios solares e ele logo desaparecerá. Nunca deixe um lar sem fazer uma oração. Pode não ser necessário nem mesmo conveniente ajoelhar, mas uma oração simples, ofertada com sinceridade, moverá o coração como o espírito de oração e do amor de Jesus. Apresentem a Jesus, deixe que seu amor eternecedor, sua graça preciosa jorre dos lábios humanos. Tomem, porém, a palavra e num terno e anelante amor pelas pessoas, mostrem-lhes a preciosa justiça de Cristo, a quem vocês e elas precisam ir para ser salvas. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Técnicas para ajudar os novos conversos. Problema. Quando alguém decide pôr a vida em harmonia com a vontade de Deus e observar o sábado, qual seria o melhor método? Ajudá-la, aproximando-se de seu empregador, ou deixá-la conversar com o empregador e resolver o problema sozinha. O novo converso não necessita de experiência, lutando suas próprias batalhas para desenvolver um caráter cristão e forte. Vou repetir. Quando alguém decide pôr a vida em harmonia com a vontade de Deus e observar o sábado, qual seria o melhor método? Ajudá-la aproximando-se de seu empregador ou deixá-la conversar com o empregador e resolver o problema sozinha? O novo converso não necessita de experiência, lutando suas próprias batalhas para desenvolver um caráter cristão forte? Resposta. Não há dúvida de que o caráter se desenvolve por intermédio dessas experiências, mas o problema é muito mais profundo do que se possa imaginar. Para mim é uma questão vital e posso sugerir uma técnica que auxiliará essas pessoas na época em que mais precisam. Eu estava conduzindo reuniões evangelísticas com um grupo de obreiros em um dos maiores centros industriais dos Estados Unidos. Eram tempos difíceis de guerra. Muitos homens estavam tão agarrados obrigatoriamente a seus trabalhos que não era fácil conseguir o sábado livre. Lembro-me de ter ido conversar com o responsável por uma grande siderúrgica em favor de um dos nossos conversos. Entrando na fábrica, fui ao diretor e disse: Senhor,
Gostaria de conversar em particular. Tenho algo a tratar que se refere a um de seus empregados. Ele me levou a seu escritório, mas a secretária estava ali, então observei. Poderíamos conversar só sobre o assunto. A secretária sabia o que fazer. Eu não queria nenhum olhar atravessado daquela moça para influenciar o empregador enquanto eu lhe apresentava o caso. Quando estou sozinho com o empregador e Deus está do meu lado, compreendo que estou em maioria. Senhor, tenho uma grande dificuldade e vim até aqui para ver se poderia me ajudar. Sou um estranho para o Senhor, mas preciso de sua ajuda. Preciso da sua ajuda. Sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como o Senhor sabe, nós guardamos o sábado. Minha dificuldade é que um de seus empregados tem ido às nossas reuniões e expressou o desejo de ser batizado e se unir à nossa congregação. Estamos contentes com a decisão dele, mas isso levanta um grande problema. Sua fábrica funciona durante os 7 dias da semana. Se eu aconselhar aquele homem a fazer o que a consciência dele está mandando fazer, ele não estará aqui no sábado, e isso interferirá em seu programa de trabalho. Mas ainda assim, minha consciência não permite que eu o aconselhasse de outra maneira. Quando alguém vem me perguntar o que deve fazer acerca da guarda do sábado, diante de Deus eu tenho um dever. Por isso, devo lhe dizer o que eu creio que Deus quer que ele faça. Estou seguro de que o Senhor pode me perceber. Estou seguro de que o Senhor pode perceber a dificuldade em que estou. Sim, ele respondeu. Então continuei. Bem, isso afinal chegou uma crise e eu tenho que impressionar aquele homem com a urgência de fazer a vontade de Deus. Entendo que ele é um colaborador importante quando lhe digo que ele vai guardar o sábado. Independentemente do emprego, os senhores perderão um funcionário especial. Diante de Deus, não posso esmagar minha própria consciência, nem esmagar a consciência daquele homem. É uma espécie de triângulo que traz dificuldades a nós três. Certamente, deve haver um caminho lógico para que resolvamos isso juntos. O que o Senhor pensa? O diretor sugeriu que o homem fosse liberado do trabalho em tempo de se reunir à nossa congregação às 11 horas. Eu agradeci, mas disse que o problema era mais completo do que isso. Ele não pode vir trabalhar no sábado e ter uma consciência tranquila. O Senhor não gostaria de ter um empregado cuja consciência não está tranquila. Mas se nós três pudéssemos achar uma forma de ajudá-lo, sinceramente creio que o Senhor ficará com um empregado melhor do que o que tinha antes. Entretanto, ele precisará de seus sábados livres. O administrador não tinha mais do que 40 anos, mas ainda assim era um homem de negócios capazes. Vejo o seu problema, disse pensativamente. Não sei como vamos resolvê-lo, mas certamente o faremos em alguma forma. Então ele continuou dizendo que tinha uma tia que era adventista. Ela costumava escrever a sua mãe na América do Sul e lhe contar acerca de suas crenças. Recordou desse negócio de sábado. Ele não poderá estar aqui em nenhum sábado. Não importa quão apertados de trabalho sejamos? Perguntou. Temo que não, repliquei. E mais do que isso, não poderá estar aqui na sexta-feira à noite. No inverno, ele terá que sair antes do pôr do sol. Provavelmente o Senhor se lembrará das cartas da sua tia, mostrando que o sábado começa ao pôr do sol. Bem, isso é um problema que interferirá nos turnos. Mas precisamos achar uma forma de resolvê-lo. Vamos achar. Muito obrigado, eu disse. É muita bondade da sua parte. Se possível, veja se o colaborador poderá sair 1 hora antes do pôr do sol de sexta-feira, a fim de que possa ir para casa e se preparar para o sábado. Novamente ele me assegurou de que faria seu melhor. Apertei a mão do homem. O Senhor me prestou um grande serviço hoje. Vim aqui com o coração pesado e estou saindo muito feliz. Creio que Deus nos ajudou nesta manhã e encontrou um caminho para nós. Sua resposta foi significativa. Não sou um homem religioso, mas creio que ele tenha ajudado. Cumprimentei-o e não disse mais nada. Ele era um homem ocupado e eu também. Na sexta-feira, o turno do homem terminava às 5 horas e o sábado começava mais ou menos às 17h30. Entretanto, o diretor o procurou às 16 horas e disse: Bem, parece que este vai ser seu primeiro sábado, não é? O pastor disse que você deveria sair mais ou menos 1 hora antes do pôr do sol. Acho melhor você ir andando. Nós lhe pagaremos. Não quero nada pesado.
Não quero nada pesando na minha consciência. Não gostaria de ficar responsável por você. Frequentemente, no mundo dos negócios, os líderes mais importantes são bondosos e compreensivos. Por essa razão, eu sempre faço o possível para vê-los. Quando vou a um deles com o meu problema, não o deixo pensar que se trata de um problema dele. Isso é psicologia profunda. Existe algo na natureza humana que gosta de ajudar outras pessoas quando estão em dificuldades. Depois de eu lhe contar meu problema, digo que não é somente minha dificuldade, mas também é dele. Uma espécie de triângulo que envolve nós três. Mas a pessoa interessada está mais envolvida, porque ela tem que viver a verdade do sábado diante de Deus. Não posso dizer a ela que continue a trabalhar no sábado. Alguns pastores parecem capazes de dizer a seus membros que trabalhem em qualquer dia da semana, mas eu não. O seu colaborador foi a mim pedindo conselhos sobre o que deveria fazer. Tenho que ser leal a Deus e, ao assim fazer, estou criando dificuldades para o Senhor. Portanto, eu vim vê-lo, porém não pude encontrar uma forma de resolver o problema. Converso sobre o assunto de maneira calma, dando a ele tempo para refletir. Desde que comecei a usar esse método simples de aproximação, não me lembro de uma única vez em que eu tenha deixado de obter a decisão desejada.